Bom dia aí, Pedro. Não deu para ir na sua casa aí, eu tô com conjuntivite. Então, você tem uma provinha com consulta aí na segunda-feira sobre o reino animal, né? Então, vamos lembrar algumas coisinhas aí que já foi visto e um resuminho aí que vai para você, a Cláudia depois te manda, né? E, e aí vai a explicação aí, tá? Então, no reino animal, tem que lembrar o seguinte: são todos seres eucariontes, multicelulares e heterótrofos, né? Então, lembra que eucarionte é a presença lá de núcleo multicelular mais de uma célula, e o heterótrofo aí é seres que necessitam aí se alimentar para sua energia, né? Ou seja, não produzem seu próprio alimento. Uma característica exclusiva de todos os animais é o sistema nervoso. Todos mesmo? Não, exceto os poríferos. Os poríferos, o grupo lá da esponja, que a gente vai ver mais para frente aí, eles não possuem sistema nervoso. Mas de uma forma geral, todos os demais possuem um sistema nervoso, seja muito simples ou complexo como os nossos, tá? Bom, classificação dos filos. Lembra de filo? Filo, lá na classificação, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Tem uma frasezinha para lembrar disso aí, né? Que é o reficofage, né? Reficofage, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, né? Bom, no caso, então, a gente está no reino animal, e o reino animal tem vários filos. A gente chama aí um grupo que não existe uma classificação, um grupo dos invertebrados, aqueles que não possuem vértebra. Dentre esses invertebrados, a gente vai ter os filos porífero, quinidários, plateumintos, nemateumintos e anerídeos, que é onde vai até aqui, vai cair só nessa sua provinha mensal aí com consulta. Depois a gente tem ainda os moluscos, artrópodes, equinodermos, né? E tem um grupo aqui que são os cordados, né? Outro filo aqui é dos cordados, aonde vão estar os vertebrados, que é o nosso caso, mamíferos, né? E aí, além dos mamíferos, as aves e entre outros. Bom, começando então lá pelo grupo dos poríferos. Poríferos, o exemplo de animal dos poríferos é as esponjas, né? Bob Esponja. Apesar do desenho ser quadradinho, eles não são quadradinhos, tá? Bom, são animais muito simples, eles não possuem aí tecido, então se não possui tecido, não tem órgão. Animais cheios de poros, então eles são cheios de poros. São animais aquáticos, na grande maioria são marinhos, e animais filtradores, ou seja, o alimento ele é capturado por pequenos filtros. Bom, e como que eles filtram? Eles filtram a água por células especializadas chamadas coanócito, né? Coanócito, então, ela captura nutrientes. Eles têm outra célula chamada de espícula. Espícula é como se fosse o nosso esqueleto, né? Então serve para sustentação. A água nas esponjas, elas têm um ciclo. Então ela passa pelos poros, nos poros vão ter lá as células especializadas, os coanócitos que vão capturando alimento. No seu livro, tem um desenho na página 117, que, lógico, tá bem melhor que o meu, óbvio, né? Então, como que a água entra, né? São essas setinhas em roxo, né? É de fora para dentro aqui, ó, né? Aí passa aqui nesse meio aqui, nesse meio chamado átrio, e aqui é uma saída chamada de ósculo, né? Então, cada uma dessas partes aqui nos poros, eu vou ter várias células especializadas, os coanócitos. Ele tem um flagelo, esse flagelo serve para quando bate o alimento aqui, a partícula, ele vai lá e captura e leva para uma outra célula aqui, chamada amebócito, que o livro não comenta muito desse amebócito. Esse amebócito tem nada a ver com a ameba lá, que é um protozoário. Apesar de que ela faz fagocitose também e leva o alimento e distribui por corpo. Beleza? Bom, voltando aqui, a gente tem ainda no grupo lá dos poríferos
a reprodução, que ela pode ser sexuada ou assexuada. Então não tem troca de gametas aqui, pode ser por brotamento e regeneração, tá? Outro grupo, os quinidários. Os quinidários, os representantes aí principais, corais, água-viva, ainda tem as caravelas. São animais aquáticos. Esses aqui já apresentam um sistema nervoso muito, muito simples, que é capaz de perceber a luminosidade. E tem uma cavidade digestiva, aqui está começando o sistema digestório, tá? Eles têm também uma célula exclusiva e especializada, né? Essa célula aqui é o quinidoblasto ou também quinidócito, né? É uma célula urticante. O que é célula urticante? Vamos simplificar aí. Na água-viva, quando você encosta lá na água-viva, na parte dos tentáculos, muitas delas queimam, né? Inclusive o animal mais venenoso do mundo é uma água-viva que tem lá na Austrália, né? Então, quem que faz com que ela queima é justamente o quinidócito e o quinidoblasto. Tem uma coisa interessante, que elas possuem duas formas, né, no estágio de vida delas. Uma das fases é o estágio de pólipo. Pólipo é igual a anêmona, né, a anêmona lá do Procurando Nemo. E medusa é a água-viva, né? Então, forminha de guarda-chuva. Então, só para lembrar lá, no caso da anêmona lá do Procurando Nemo, no seu livro, na página 119, você tem lá a forma de pólipo e medusa. De repente você dá uma olhadinha lá, interessante. Tá? Bom, no caso lá então dos quinidários, ainda continuando, né, a gente tem uma reprodução sexuada e assexuada por brotamento. Brotamento é igual broto de planta mesmo. Sai do ladinho lá um princípio de organismo, esse organismo ele cai e nasce outro, tá? Bom, aí no grupos lá, nos filos plateuminto, nemateuminto e anerídeos, a gente fala que eles são os vermes. E o que é interessante? Eu acho que isso aqui vai cair em prova, tá? Então, o que é interessante? Como que a gente diferencia esses três grupos aí? A gente vai diferenciar principalmente pela sua forma. Então, no caso dos plateumintos, são vermes achatados com ou sem anéis. O exemplo é planário esquistossomo. Nemateumintos, vermes cilíndricos, então enquanto esse é achatado, esse aqui é cilíndrico, né? Sem anéis, é o caso da lombriga. Já nos anelídeos, a gente tem aqui então, nos anelídeos, são vermes cilíndricos. Olha só, os dois aqui, nemateumintos e anelídeos, são cilíndricos. Plateumintos achatado, então aqui eu já diferenciei. Como que eu vou diferenciar o nemateuminto do anelídeo? Vou diferenciar porque o anelídeo é com anéis e nemateumintos sem anéis. O exemplo de anelídeos, qual o nome? Anelídeos de anéis, é a minhoca, beleza? Bom, falando individualmente de cada grupo, os plateumintos, né? Os plateumintos então, podem ser parasitas de vida livre. Por exemplo, a planária vive no meio ambiente, aí, então é vida livre. Já o caso aí do esquistossomo, que causa a esquistossomose, é um parasita, inclusive parasita humano. Já tem um sistema digestório, só que ele é incompleto. O que quer dizer esse incompleto? Tem um único orifício, boca e ânus, praticamente. Tá? Um único orifício vai servir para a boca e para o ânus. Tem uma respiração já, apesar de não haver um sistema respiratório. A respiração é cutânea. Cutânea é que vem da pele, né? O pessoal não faz a cutícula, não arranca lá a pelinha do lado da unha, então, cutis, respiração cutânea. Sistema nervoso. Já existe um sistema nervoso que já é mais avançado do que o sistema nervoso dos quinidários, tá? Ele é chamado de ganglionar. Ganglionar é que vai distribuindo entre o corpo, ajuda na distribuição do corpo. São várias centraisinhas aí para distribuir para o corpo. Bom, parasitas humanos. A gente tem dois aí aqui como exemplo, mas há mais, tá? Esquistossomose. Você tem que lembrar com esses dois nomezinhos aqui, miracídio e caramujo, tá?
Um é a forma do esquistossomo, e aqui é onde ele vai estar alojado e vai depois, por exemplo, infectar o ser humano. Se você entrar lá pelo EAD, você vai reparar lá que tem todo o ciclo do esquistossomo. Cara, tem que estudar lá, tá? Tem que dar uma olhada, não só do esquistossomo, né, do esquistossomose, como também da teníase e de outros vermes. Não adianta, você tem que entrar lá e dar uma lida também. O que eu estou passando aqui não tem lá, tá? Mas tem no seu livro. E provavelmente a professora tenha conversado com você sobre isso. Teníase, causada pela tênia. A tênia tem dois tipos, a Solium e a saginata. A Solium é a que infecta o porco e depois, se a gente comendo a carne de porco, por exemplo, a gente pode ser infectado. E nesse caso também tem a cisticercose. Dá uma olhada lá, cara. O que é isso aí, tá? E a tênia saginata é que tem no boi, né? Elas têm células especializadas, as tênias, chamadas de proglótide. Proglótide são vários anéisinhos aí que vão sendo anéis, né? Não é bem anel, que vão sendo quebradas. E essas proglótides vão dando origem a outros vermes aí, outras tênias, tá? Tem um dado interessante que a planária, se você cortar ela no meio, ela é capaz de se regenerar e formar duas planárias. Então é um tipo de reprodução assexuada aí por regeneração. Outro grupo, nemateumintos. Nemateumintos também tem exemplos de parasitas e de vida livre. Aqui eu já tenho um sistema digestório completo, né? Então já evoluiu em relação às planárias. Sistema digestório completo é que já tem boquianos. Faz a troca gasosa também pela pele, né? Então respiração cutânea e reprodução somente sexuada. Parasitas humanos, a gente tem a ascaridíase, que é a lombriga. Ela tem um dimorfismo sexual. O que é isso aí? O macho é diferente da fêmea. A fêmea é bem maior que o macho, na realidade. Tem a ancilostomose, que é o amarelão. E a filariose, que é uma doença endêmica. O que é isso aqui? É uma doença que só existe numa determinada região, né? Ele é transmitido, né? O verme é transmitido por um mosquito, o mosquito Culex, tá? Também tem lá no EAD explicando lá, que tá bem legal, cara. Então dá uma olhada lá, tá? Caso dos anerídeos, minhoca. Então, além de ser lá, lembra que eu passei lá diferenciando os plateumintos, nemateumintos e anerídeos em relação se é cilíndrico, se é achatado, tem essas coisas aqui também. Então são bem mais complexos, animais aqui que já apresentam o sistema digestório completo, respiratório também é pela pele, só que aqui eu tenho um sistema já. Sistema nervoso bem melhor, já bem mais evoluído. E eu tenho um sistema circulatório, uma novidade agora, sistema circulatório, né? É um sistema circulatório fechado. O que é isso aí? O sangue passa por vasos sanguíneos, igual o nosso, tá? Existe um sistema circulatório aberto, que você vai aprender mais para frente aí, quando entrar principalmente nos artrópodes. Reprodução sexuada, mas no caso as minhocas lá são hermafroditas, ou seja, tem os dois sexos. Porém, a fecundação é cruzada. O que quer dizer isso aí? Apesar de ela terem os dois sexos, ela não consegue se autofecundar, fazer o papel do macho e da fêmea ao mesmo tempo. Ela tem que ter tem um organismo, uma minhoca fazendo papel de macho e vai ter outra minhoca fazendo papel de fêmea. Certo? Bom, não esqueça então, cara, precisa entrar lá no EAD e precisa dar uma olhada principalmente nas doenças causadas pelos vermes, né? Os vermes parasitas aí de humano. Beleza? De humanos. Então, cara, boa